Bom dia pessoal, hoje é quarta-feira, 20 de abril de 2022 e vamos para as análises dos jogos desta quarta-feira. Começando aqui pela Premier League, temos o jogo Chelsea contra o Arsenal. A equipe do Chelsea ocupa a terceira colocação e nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu apenas uma. A equipe do Arsenal é o inverso, nos últimos 5 jogos tem apenas uma vitória e 4 derrotas e ocupa a sexta colocação. Jogando em casa, a equipe do Chelsea ocupa a oitava colocação. Em 14 jogos, venceu 7, empatou 5 e perdeu 2. Jogando como visitante, a equipe do Arsenal ocupa a oitava colocação. Em 15 jogos, venceu 7, empatou 1 e perdeu 7. Os últimos jogos entre eles, a equipe do Chelsea venceu 2 e perdeu 1. Os últimos jogos do Chelsea, o Chelsea vem de vitória sobre o Crystal Palace pela Copa da Inglaterra, havia vencido o Real Madrid pela Liga dos Campeões e pela Premier League, o último jogo venceu fora de casa o Southampton por 6-0. A equipe do Arsenal vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu para o Crystal Palace, perdeu para o Brighton e perdeu para o Southampton. Vamos dar uma olhada nas odds para gols nesse jogo. O over 2,5 com a odd de 2 é uma odd bem interessante. Eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Dando sequência, temos o jogo entre Everton e Leicester. A equipe do Everton ocupando a 17ª colocação e o Leicester ocupa a 9ª colocação. O Leicester não briga por mais nada nesse campeonato. Eu não acredito que vá conseguir uma vaga para as competições europeias da próxima temporada e também não vai mais ser rebaixado. Já a equipe do Everton precisa desesperadamente dessa vitória jogando em casa. É uma partida aí que eu vou ficar fora. Newcastle contra a equipe do Crystal Palace. O Newcastle com a odd de 2,35 é uma odd bem interessante. O Newcastle vem de uma recuperação incrível nesse segundo turno da Premier League. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle tem 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe do Crystal Palace são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate em 1-1, vitória do Crystal Palace e vitória do Newcastle. O Newcastle vem aí de 2 vitórias, venceu o Wolverhampton e venceu o Leicester na última rodada. Vinha de uma sequência de 3 derrotas. A equipe do Crystal Palace vem de 2 derrotas, uma pela Premier League e outra pela Copa da Inglaterra. Eu vou ficar fora desse jogo, não vou colocar na nossa lista, mas aqui eu acredito que dá até para ir buscar um back Newcastle nessa odd de 2,35, mas eu vou deixar aqui mesmo depois que a bola rolar para ver como que o Newcastle vai estar postado em campo. Manchester City e Brighton, aqui é back Manchester City, eu acredito que vai bater, mas o futebol vem acontecendo muitas zebras, então se você que está acostumado a dar all-in em odds baixas, vai com muita cautela. Eu não pego odd de 1,18, não tem nada contra quem pega e vou ficar fora desse jogo. Pela La Liga temos Atlético de Madrid e Granada. Esse time do Atlético de Madrid eu não costumo fazer muita coisa e nesta odd de 1,30 eu tô fora. Celta de Vigo e Getafe, 2,15 para o Celta de Vigo. O Getafe não vem fazendo uma boa temporada também, é o 15º colocado e a equipe do Celta de Vigo ocupando a 11ª colocação. Eu vou ficar fora desse jogo, são jogos aí praticamente no mesmo horário da Premier League. Osasuna e Real Madrid. Real Madrid com uma odd de 1,67. Os últimos 5 jogos, o Real Madrid tem 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Osasuna vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Vem fazendo uma campanha bem razoável, brigando aí na parte de cima da tabela. Jogando em casa, a equipe do Osasuna ocupa apenas a 15ª colocação. Em 16 jogos, são 5 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou apenas 15 gols jogando em casa. Jogando fora de casa, o Real Madrid ocupa a 1ª colocação. Em 16 jogos, são 12 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Marcou
32 gols e sofreu apenas 15. As últimas partidas entre eles, o Real Madrid venceu 2 e empatou outras 2, de 0-0. O Osasuna vem de 2 vitórias consecutivas, venceu o Alavés e também venceu na última rodada fora de casa o Valência por 2-1. O Real Madrid vem de uma vitória incrível contra o Sevilla quando perdia por 2-0 e virou o jogo no segundo tempo para 3-2. E nesse jogo eu vou buscar o back Real Madrid. Dando sequência, temos também campeonato italiano, Udinese e Salernitana. A equipe da Udinese nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe da Salernitana nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e apenas 1 empate. Jogando em casa, a equipe da Udinese ocupa a 10ª colocação. Em 16 jogos, venceu 6, empatou 7 e perdeu 3. Marcou 28 gols e sofreu 23. Jogando como visitante, a Salernitana ocupa a lanterninha do campeonato também. Em 16 jogos, são 3 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. É uma equipe que tem apenas 4 vitórias no campeonato e 3 delas é fora de casa. As últimas partidas entre eles, vitória da Udinese e vitória da Udinese. A equipe da Udinese vem de 3 vitórias consecutivas, venceu a equipe do Cagliari por 5-1, venceu o Venezia fora de casa por 2-1 e venceu na última rodada a Empoli por 4-1. Já a equipe da Salernitana vem de vitória fora de casa, venceu a equipe da Sampdoria, vinha de derrota para Roma, Torino e Juventus. E aqui eu vou colocar também a Udinese no nosso back. É uma partida que vai ser antes dos jogos da Premier League. Dando sequência, vamos para a Ligue 1, campeonato francês. Temos aí a rodada cheia. E aqui eu vou escolher apenas o jogo do Olympique Marseille contra o Nantes. A equipe do Marseille, o segundo colocado, vem de derrota para o PSG. São 4 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. O Nantes ocupa a 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Jogando em casa, a equipe do Marseille ocupa a 9ª colocação. Em 16 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Jogando como visitante, a equipe do Nantes ocupa a 12ª colocação. Em 16 jogos, venceu 4, empatou 5 e perdeu 7. Marcou 16 gols e sofreu 20. As últimas partidas entre eles, a equipe do Nantes venceu 1 e a equipe do Marseille venceu 2 e empatou 1. A equipe do Marseille vem de derrota para a equipe do Paris Saint-Germain. Vinha em uma sequência boa de vitórias. A última derrota havia sido para o Mônaco e a equipe do Nantes vem aí de 2 empates seguidos. Nesse jogo eu vou colocar a equipe do Marseille na nossa lista de back. Dando sequência, temos Copa da Alemanha, a Pokal. Red Bull Leipzig contra Union Berlin. Os últimos jogos entre eles, o Union Berlin venceu os 2 últimos, jogando em seu estádio, e perdeu 1. A equipe do Red Bull vem de 3 vitórias consecutivas e a equipe do Union Berlin vem de 3 vitórias consecutivas também. E nesse jogo eu vou buscar o back Red Bull Leipzig também. Copa da Itália, Juventus contra Fiorentina. A equipe da Juventus venceu o jogo de ida e agora a Fiorentina precisa vencer essa partida. Eu vou ficar fora desse jogo. Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras. A equipe do Flamengo fez 3-1 no São Paulo na última rodada e o Palmeiras ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. São 2 partidas, 1 empate e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, o Palmeiras venceu a última por 2-1 e havia perdido as 2 anteriores. O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas, uma pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, placar de 3-1, enquanto a equipe do Palmeiras vem de uma vitória de 8-1 pela Libertadores e um empate na última rodada do Campeonato Brasileiro em 1-1. Vamos dar uma olhada nas odds de gols. Over 2,5 odd de 1,95. Eu vou colocar esse jogo no over 2,5. Dando sequência, temos Copa do Brasil. Vários jogos pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Brasiliense, odd de 1,17. Aqui é provável que o Galo vai vencer, mas nessa odd de 1,17 eu deixo fora, não vou nem colocar na nossa lista. Fortaleza e Vitória. A equipe do Fortaleza vem em uma sequência de 4 derrotas consecutivas, 2 pela Libertadores e 2 pelo Brasileirão. A equipe do Vitória estreou na Série C com derrota e perdeu na última rodada em casa também para o Floresta.
Nesse jogo eu vou colocar o Fortaleza no nosso back. Goiás e Red Bull Bragantino. Essa odd do Goiás de 3,10 para um lei eu não acho que tem muito valor. Também não acho que tem muito valor esse back Red Bull Bragantino, porque jogando fora de casa a equipe do Red Bull é uma equipe que não é tão forte como jogando em seu estádio. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Goiás, 3 jogos sem vitórias, 2 derrotas e um empate. Eu vou ficar fora desse jogo. Tocantinópolis contra o Atlético Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense não começou bem a temporada. A equipe do Tocantinópolis é o atual campeão estadual. O Atlético Paranaense vem de derrota, perdeu em casa para o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, mas vai enfrentar uma equipe que está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar também o Atlético Paranaense na nossa lista de back. Coritiba e Santos. É um jogo bem complicado para dar uma sugestão pré, porque a equipe do Santos não vem fazendo bons jogos. Fora de casa, a equipe do Santos não vem bem. Nos últimos 5 jogos não venceu nenhum. Tem apenas uma vitória nos pênaltis pela Copa do Brasil sobre o Fluminense do Piauí. A equipe do Coritiba é uma equipe forte jogando em casa. Tem apenas um empate nos últimos 6 jogos e 5 vitórias. Eu vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Juventude e São Paulo. O Juventude começou muito mal a temporada, quase foi rebaixado no campeonato estadual, mas o São Paulo não me dá confiança para buscar um back e também para colocar o Juventude em lei nessa odd de 3,40. Eu acho que não tem muito valor e vou ficar fora desse jogo. Ceilândia e Botafogo. A equipe do Ceilândia é uma equipe que está disputando a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Estreou com vitória, venceu o Costa Rica do Mato Grosso, e a equipe do Botafogo vem de uma vitória fora de casa, venceu o Ceará em Fortaleza. Nesse jogo eu vou colocar também o Botafogo em back. Dando sequência, Portuguesa Carioca contra o Corinthians. É um jogo que o Corinthians vai com algumas mudanças, não vai com o time titular. Na verdade, o Corinthians nem tem um time titular ainda definido, mas vai ter mudança em relação ao jogo anterior. Aqueles jogadores que o Vitor Pereira julga mais importantes vão ser poupados para o clássico no final de semana, e também tem jogo no meio de semana que vem pela Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Eu vou deixar esse jogo fora. Tombense e Ceará. A equipe da Tombense está na Série B do Campeonato Brasileiro. Estreou aí com um empate e depois empatou fora de casa contra o Sampaio Corrêa, também por 1-1. A equipe do Ceará vem de derrota para o Botafogo depois de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Eu vou ficar fora desse jogo também, dependendo de como o Ceará vai entrar em campo, pode ser interessante para buscar um back, o Ceará. Então a nossa lista de quarta-feira ficou aí com back Real Madrid, Udinese, Marseille, Red Bull Leipzig, Fortaleza, Atlético Paranaense e Botafogo, over Chelsea e Arsenal, Flamengo e Palmeiras. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!